que realmente importa quando a vida começa a pedir mais delicadeza. Muitas vezes, naquele momento de fragilidade da nossa vida, quando chegamos no final dela, e um dia, se Deus quiser, chegaremos lá, quais que podem ser os arrependimentos que virão à tona, desejos, sonhos que nós gostaríamos de ter vivido, mas não vivemos. Eu sou Ana Nery, começa agora mais um Papo de Especialista, esse nosso podcast que é uma parceria entre a PUC Paraná, Campus Londrina e a Rádio Alvorada FM 106.3. Você pode acompanhar este programa também pelo nosso canal no YouTube, Rádio Alvorada Londrina, também pelo Spotify ou ainda pelo nosso aplicativo. É a Rádio Alvorada em suas multiplataformas, levando conteúdos tão especiais, importantes, esclarecedores até você. Quem está acompanhando pelo YouTube, compartilhe, comente aqui o que você está achando ao longo do nosso programa. Hoje, por exemplo, vamos falar sobre cuidados paliativos. Vamos entender a importância desse cuidado naquela fase da nossa vida que a gente tanto necessita. E eu tenho a alegria de receber aqui nos estúdios da Rádio Alvorada a professora Madalena de Faria Sampaio. Ela é médica, especialista em cuidados paliativos, também professora na PUC Paraná, Campus Londrina. Professora, doutora, seja muito bem-vinda. Oi, Ana, obrigada pelo convite. É um prazer vir falar um pouquinho para as pessoas sobre os cuidados paliativos. E é uma alegria, professora, doutora, te receber aqui. Acredito que ao longo de todos esses anos aí, você tem muita experiência para compartilhar conosco, porque vamos inclusive tratar de um tema sensível, sim, um tema delicado. Imagino quantas vidas, digamos assim, já passaram por suas mãos, pela sua história, pela sua convivência, pela sua atenção. Então hoje vamos falar dos cuidados paliativos. Por que ele é tão importante? O que de fato também, doutora, significa esse cuidado paliativo, que tem também o cuidado e tem o tratamento. Quais são as diferenças? Qual a importância do cuidado e do tratamento paliativo? É um prazer. Vamos tirar as dúvidas de todo mundo, deixar mais claro o que são os cuidados paliativos e como ofertar isso para os nossos pacientes. Então começa explicando para a gente, doutora, o que seria, né, na prática, os cuidados paliativos, os tratamentos paliativos, em que momento ele chega ali na vida de uma pessoa? Os cuidados paliativos é uma abordagem, é uma forma de cuidar de pacientes que estão vivenciando doenças graves, que a gente fala, né? Então são doenças graves, incuráveis, intratáveis, que não tem mais uma possibilidade de cura, de reversão completa, né, da doença. E a gente fala que são doenças ameaçadoras à vida, né? Porque são doenças que de uma forma ou outra, em algum momento, vão acabar encurtando o tempo de vida dos nossos pacientes. Então, quando a gente oferta cuidados paliativos, a gente está ofertando uma forma diferente de olhar para esse paciente. É um cuidado integral, que a gente fala, né? Onde a gente vai cuidar para que esse paciente não tenha o sofrimento causado pela doença. Então, evitar sofrimentos físicos, sofrimentos psicológicos, sofrimentos sociais e sofrimentos espirituais também. Então, quando a gente fala em abordar cuidados paliativos, é isso. É um a mais que a gente fala, né? É um cuidado a mais para esses pacientes que estão passando por essa fase tão difícil. Quando a gente fala de tratamento paliativo difere um pouquinho porque, por exemplo, um paciente que está com uma doença oncológica, por exemplo, né? Quando o paciente vai fazer uma quimioterapia, essa quimioterapia ela pode ser uma quimioterapia curativa, que a gente fala, né? Que ela vai visar a cura dessa doença, ou ela pode ser uma quimioterapia paliativa, no sentido de que eles vão tentar segurar a evolução da doença, fazer com que esse paciente tenha menos efeitos nocivos da doença no corpo e que ele possa viver mais tempo convivendo com a doença. Então, a equipe de paliativa, ela não faz um tratamento paliativo, ela faz uma abordagem paliativa. Os tratamentos paliativos acabam sendo dentro das especialidades médicas mesmo. Doutora, e às vezes a gente escuta isso ou até ressoa dessa forma quando ouve-se falar em cuidados paliativos, meio que de forma automática a pessoa já associa ali como uma fase ligada ao fim da vida. Sim. Isso é mito ou é verdade? Nem sempre é só ligado ao final da vida, mas ali durante todo um período
maior de uma doença. Eu falo que a gente não pode falar que é mito, porque a gente também faz isso, né? Então, quando chega na fase de cuidado de final de vida, o médico responsável por esse cuidado desse paciente que não tem uma proposta curativa, tem uma proposta de conforto e dignidade no final de vida, é o médico paliativista. Então, não é totalmente errado. O que a gente sabe, o que é errado é achar que é só isso, né? Que o cuidados paliativos ele vai entrar somente nessa fase de final de vida. Hoje a gente sabe que o paliativo ele deve, né, ser introduzido no cuidado desse paciente o mais precocemente possível. Então, quanto antes a gente começa uma abordagem paliativa com esse paciente que tem essa doença grave, a gente consegue minimizar algumas ações da doença nesse organismo. Então, a gente consegue fazer com que esse paciente sofra menos os efeitos tanto da doença quanto do próprio tratamento, porque a gente sabe que doenças graves exigem tratamentos pesados, né, e que muitas vezes esses tratamentos também trazem sequelas e sofrimento e sintomas para o paciente. Então, o que o paliativo faz de forma precoce, quando a gente consegue iniciar ele precocemente, é minimizar dano de doença, é minimizar dano de tratamento e fazer com que o paciente possa passar por essa fase de adoecimento de uma forma mais leve, mais tranquila. Doutora, os cuidados paliativos, eles acabam olhando assim para a pessoa como um todo, não só ali para o corpo, para a limitação física, mas a gente pode dizer também que olha para o lado emocional, o lado espiritual, e eu acredito que essa abordagem integrativa, ela faça toda a diferença ali na vida da pessoa enferma, também na vida da família. Essa abordagem integrativa é realmente muito importante, faz a diferença? Sim, tanto faz a diferença que faz parte da nossa definição, né? Então, cuidados paliativos definido pela Organização Mundial de Saúde, ele é esse cuidado holístico, ele é esse cuidado integral, onde a gente olha para esse paciente, a gente fala em todas as suas esferas, né? Então, a gente sabe que o ser humano tem a sua esfera física, a sua esfera social, a sua esfera psicológica e a sua esfera espiritual. E quando um paciente adoece, ele não adoece só fisicamente, né? Então, quando eu adoeço, o adoecer me traz consequências óbvias, né? E esperadas na minha esfera física, com dor, ou com falta de ar, ou com alguma questão física, mas também interfere muito nas nossas outras esferas. Então, uma pessoa que trabalha deixa de poder trabalhar, uma pessoa que convive em alguma comunidade por estar doente, ela deixa de ter esse convívio. Eu deixo de exercer meu papel de mãe quando eu adoeço, então eu deixo de ter meu papel de cuidar para ser cuidada. Eu deixo de fazer muitas coisas que antes eu fazia, que a doença me tira isso. Então, quando a gente adoece, a gente tem que entender que todo paciente adoece, quando adoece, ele adoece em todos esses sentidos e não só na esfera física. E tudo isso vai gerar sofrimento. Então, não adianta eu querer amenizar sofrimento olhando só para o sofrimento físico do meu paciente, né? E deixar o sofrimento espiritual, social ou psicológico de lado, sem abordar. Verdade. Doutora, e na sua vivência como médica, como professora, uma médica que escolheu essa especialidade de atuar nessa área de cuidados paliativos, ao seu ver, com a sua visão, o que dificulta mais esse processo de entendimento dos cuidados paliativos, tanto pela sociedade quanto também pela família? Pela família, eu acho que esse mito de que paliativo é só para final de vida. Então, quando eles são encaminhados para uma equipe especialista, eles não querem ir porque ele fala assim, mas não está em final de vida ainda. Ou, não porque se levar o paciente vai morrer, porque levou para a equipe de cuidados paliativos. E quanto sociedade, hospital, o achar que cuidados paliativos não é algo técnico-científico, que é algo só humano, de abraçar, pegar na mão, estou fazendo cuidados paliativos, né? Abracei o paciente, peguei na mão em cuidados paliativos. Então, achar que qualquer médico faz cuidados paliativos. Não, cuidados paliativos é uma área de atuação na medicina. A gente tem uma residência em cuidados paliativos, a gente tem uma área de, uma área de atuação, é uma especialidade, está caminhando para virar uma especialidade médica. Então, tem muita evidência científica. Então, para saber lidar com essas dores, para saber controlar sintoma de forma adequada. Então, acho que esse achar que qualquer um faz, né? E daí não contratar pessoas especializadas nisso. E assim a gente já vai encerrando o nosso primeiro bloco, mas daqui a pouquinho tem mais, não saia daí, você está acompanhando o Papo de Especialista.
Hoje com este tema tão importante que são os cuidados paliativos. Daqui a pouquinho, na volta do intervalo, a gente vai entender melhor como eles funcionam na prática, a importância aí da família também neste processo, neste momento tão delicado da vida daquela pessoa que está recebendo os cuidados paliativos. Nós sabemos também, né, que além da medicina, como a doutora que é especialista, mas tem muitos cuidadores, membros da família também que vivem esse cuidado no dia a dia ali, quando a pessoa está vivendo a sua enfermidade em casa. Então tem muita coisa ainda aqui para a gente esclarecer. Não saia daí, tá bom? Papo de Especialista volta já. Estamos de volta com o Papo de Especialista pela Alvorada FM 106.3, a rádio da família. Hoje o assunto é cuidados paliativos. Neste bloco a gente vai entender um pouquinho na prática como eles funcionam quando acontece dentro da realidade do hospital, quando acontece em casa, né, onde o doente está sendo ali cuidado por um membro da família ou por um cuidador contratado para isso. E hoje a nossa convidada é a professora e doutora Madalena Sampaio. Ela é professora da PUC Paraná, Campus Londrina, e escolheu essa área da medicina voltada para os cuidados paliativos. Até antes de perguntar aqui como funciona na prática, gostaria, doutora, que você compartilhasse com a gente um pouquinho dessa sua opção, dessa sua escolha, como aconteceu, né? Você se formou como médica e aí foi sendo conduzida para trabalhar com os cuidados paliativos. Como foi essa escolha? Eu falo que os cuidados paliativos me escolheram, na verdade, porque as coisas vão acontecendo na nossa vida e vão caminhando de uma forma que a gente vai fazendo as escolhas, né? Eu sou médica de família de formação, então trabalhava em São Paulo em medicina de família, em UBS, e lá a gente tinha muito forte isso, porque o cuidados paliativos é uma parte importante da medicina de família, né? Porque o médico de família cuida do paciente do momento do nascimento até o momento da morte, né? Esse cuidado longitudinal dos pacientes. Então lá a gente fazia bastante paliativo nos nossos pacientes acamados, domiciliados. Quando a gente resolveu mudar para Londrina, eu vim para Londrina. E aí, um amigo que trabalhava no Hospital do Câncer falou, eles estão precisando de médicos paliativistas. Eu falei, mas eu não tenho essa formação não, mas você tem medicina de família, tem essa experiência, por que você não vai lá conversar e ver? E aí eu fui, me apaixonei pelo serviço, me apaixonei pelo trabalho, aí que eu fui fazer especialização em medicina paliativa, aí que eu fui estudar, e aí que eu me tornei médica paliativista mesmo. Ah, que legal, doutora. É bonito assim quando a gente conhece a história, né? Por trás aqui de toda essa entrevista, da experiência que ela tem, ela está compartilhando conosco um pouquinho de como ela seguiu por esse caminho e como ela mesma disse, né? A medicina paliativa acabou escolhendo ela. E eu perguntei isso porque é um momento delicado da nossa vida, né? Da pessoa que está vivendo aquilo ali. Então, assim, quando não é médico, quando é alguém que está cuidando de casa, precisa ter todo esse carinho, essa sensibilidade, paciência, o dom mesmo de cuidar, que vai fazer toda a diferença ali, naquele momento delicado na vida da pessoa. Doutora, vamos então falar agora, né? Como funciona na prática um serviço de cuidados paliativos, quem faz parte da equipe também, porque cada profissional é tão importante. Sim, acho que o primeiro fato importante cuidados paliativos não se faz sozinho. Eu posso ser médica paliativista, mas para eu exercer, para eu realmente atuar numa equipe, como cuidados paliativos, eu faço isso em equipe, né? Então, claro, a gente falou aqui, né? Para a gente abordar o paciente, a gente tem que abordar em todas as esferas, né? Psico, espiritual, social. Quem consegue fazer isso sozinho, né? Eu falo que tinha que ser um médico por paciente, para a gente dar conta de fazer tudo isso com o paciente sozinho, sem ajuda. Então, cuidados paliativos é sempre em equipe, né? A equipe mínima que a gente fala, que a gente espera é enfermagem, médico, serviço social e psicologia. Mas todas as outras áreas cabem e são muito bem-vindas, né? Então, o fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, o capelão, né? Tem um papel super importante no nosso cuidado lá na unidade do dia a dia. Dentista, farmacêutico, né? Então, todas as áreas têm um papel importante quando a gente fala de cuidados paliativos. Acredito que até mesmo, né, doutora, na maioria dos hospitais tem aquele serviço de pastoral, seja da Igreja Católica, seja da Igreja Evangélica. Esses irmãos nossos que dedicam esse tempo também para essas visitas aos enfermos, especialmente também aqueles que estão ali no cuidado paliativo, essas abordagens também, a parte da fé, da espiritualidade, pode fazer toda a diferença também. Sim, porque o paciente também precisa ser apoiado nessa esfera, né, nesse sentido, desse sofrimento ou dessa angústia espiritual que aparece nessa fase de cuidado.
Às vezes a pessoa quer buscar ali o sacramento da confissão, da reconciliação, enfim. Então, por isso, toda essa preocupação, né, essa abertura também dos hospitais de acolher tanto sacerdote, pastor, membros, né, de pastorais como o Pastoral da Saúde, enfim, pessoal que faz essas visitas, muitos que vão também lá levar a Eucaristia, enfim. E na família, né, doutora? A gente sabe que a família é essencial nessa parte também da questão dos cuidados paliativos. Qual é o papel emocional, espiritual e até mesmo terapêutico da família neste processo? A gente fala que a unidade de cuidado do cuidados paliativos é paciente e família, né? Paciente, família e cuidadores, né? Porque às vezes a gente tem cuidadores que não são necessariamente família, né? Por quê? Porque a família a gente entende que ela tem 2 pontos muito importantes, assim. O primeiro ponto que é o ponto de necessidade de ser cuidada. Então, quando a gente dá um diagnóstico para um paciente, a gente dá um diagnóstico para uma família inteira. Então, quando você fala para um paciente que ele está muito doente, que ele vai, né, ele pode vir a falecer em menos tempo do que era o esperado, vamos por assim, essa família também começa a viver esse luto antecipatório, sofrer, né, saber que está cuidando de alguém que ama, de um ente querido que ele ama, e que em algum momento ele vai perder essa pessoa. Então ele também é uma fonte de cuidado, né? Ele também precisa ser cuidado, ser olhado. E a questão de ele ser, quando a gente não está perto, quando os pacientes estão sendo cuidados em casa, quem cuida é a família, né? Então às vezes uma família que não tinha experiência nenhuma da área da saúde é obrigado a aprender a fazer higiene íntima, dar banho no leito, troca de fralda, administrar medicamento no horário certo, a dieta, textura da dieta, forma de dar dieta. Às vezes o paciente tem dieta interal, que a pessoa nunca lidou com isso. Então, a gente tem que ter esse olhar para a família, porque a família sofre nesses 2 sentidos, né? Da demanda aumentada, além de ter uma demanda de vida, né? De trabalhar, de fazer as suas coisas externas, uma demanda aumentada em casa e esse sofrimento que vem com a realidade do adoecimento da pessoa que você ama. E a doutora trouxe um ponto aqui que eu acho que vale a pena, assim, abrir um parêntese, porque de repente, quantos cuidadores estão nos ouvindo, quantas famílias que têm pessoas passando por essa situação, por este momento delicado na vida. A doutora disse assim, quem cuida também precisa ser cuidado. Sim. Então, um recadinho, com muito amor, com muito carinho para você que cuida de uma pessoa enferma, que está nesta fase dos cuidados paliativos. Busque também ajuda, não viva sozinho, porque é cansativo, esgota, né? Traz esgotamento físico, mental. Então, assim, às vezes até a importância de você tentar dividir com outra pessoa da família, para você viver também um momento de descanso. É como a doutora disse, né? Quem cuida também precisa ser cuidado. Então, o nosso abraço, o nosso apoio aí para todos aqueles que exercem os cuidados. Professora, a gente sabe que aqui no Papo de Especialista o pessoal participa pelo WhatsApp, manda as mensagens que a gente pede, né, para o pessoal participar, fala o tema do podcast, e nesse bloco uma pergunta, no próximo bloco tem mais. Olha, ela diz assim, professora, me chamo Ana, tenho 54 anos e moro no Vista Bela, zona norte de Londrina. Gostaria de saber, existe um momento ideal para buscar cuidados paliativos ou sempre vale a pena iniciar cedo este tipo de cuidado? Existem alguns indicativos de que o paliativo é mais importante naquela fase, né? Entre eles, sintomas descontrolados. Então, um paciente que está com muita dor, tem muita falta de ar ou que está sofrendo muito com tratamento específico. Então, esses pacientes merecem, né, ser acompanhados com cuidados paliativos. Mas é aquilo que eu falei, desde que a gente tem o diagnóstico, que a gente sabe que essa doença em algum momento ela vai acabar tirando a vida desse paciente, é indicativo da gente começar a acompanhar. Por quê? Pela questão do vínculo, né? Então, quando o paciente chega na reta final, onde tem um sofrimento mais intenso, é muito difícil a gente construir vínculo com o paciente e família naquele momento. O ideal é que a gente já vá construindo esse vínculo antes. Mas precisa passar com uma equipe de cuidados paliativos todo mês? Não, às vezes uma vez a cada 6 meses, né? Uma vez a cada 3, 4 meses, para conhecer a pessoa, para já ir conversando sobre diretivas antecipadas, de como gostaria de ser cuidado no final da vida. Para que a gente se conheça, para que eu saiba o que é importante para ele naquele momento. Quando eu precisar de hospitalização, eu quero ser hospitalizado, eu não quero, eu quero ser cuidado em casa. Então, para a gente poder prestar o melhor cuidado, é importante vínculo, conhecimento e conversa, né? Muita conversa. Muito bem, então, respondida aí a pergunta da Ana, tem mais pessoas que têm dúvidas também, daqui a pouquinho no próximo bloco a gente vai continuar respondendo. E também no próximo bloco, né, além das perguntas,
a gente vai falar um pouco sobre os arrependimentos que são próprios, que eu falei lá no comecinho do programa. Às vezes é nessa fase da vida, quando a gente já não tem mais assim tanta expectativa de viver por mais tanto tempo, aí a gente começa, né? O que será que eu poderia ter vivido e não vivi? Qual sonho que eu gostaria de ter realizado e não realizei? As palavras, sabe? Os arrependimentos que vêm à tona neste momento. Então a gente vai compartilhar. E por quê? Porque a vida é agora. Às vezes a gente deixa para chorar lá na frente o que a gente não viveu. E você aí tá, sei lá, com 60, 70 anos ou até 40 menos, achando que você tá velho ou velha para realizar os seus sonhos. Claro que não. Sempre é tempo de recomeçar, sempre é tempo de seguir em frente, fazer uma coisa nova que você nunca fez pela primeira vez na vida. Então, estamos falando aqui também sobre vida, sobre qualidade de vida, sobre como viver bem a nossa vida, para que quando a gente chegar lá no finalzinho dela, a gente viva em paz, a gente viva com serenidade, também com tranquilidade, tá bom? Então continue acompanhando o Papo de Especialista, falando hoje aqui sobre cuidados paliativos. Eu volto já com você. Você está acompanhando o Papo de Especialista pela Alvorada FM 106.3, a Rádio da Família. Programa também que está disponível neste momento em nosso canal no YouTube. E você que chegou agora pela rádio, não conseguiu acompanhar o comecinho, o programa ele fica 100% disponível no YouTube da Rádio Alvorada. É só lá no YouTube digitar Rádio Alvorada Londrina, tá bom? E você vai poder acompanhar e compartilhar este programa na íntegra. E também quero mandar um abraço para quem nos ouve pelo Spotify, pelo aplicativo ou site da Rádio Alvorada. Estamos conversando hoje aqui sobre cuidados paliativos com a doutora Madalena, também professora da PUC Paraná, Campus Londrina. Ela é especialista em cuidados paliativos. Professora, vamos falar um pouco aí agora sobre arrependimentos. Por exemplo, a senhora tem uma caminhada longa aí na medicina da família, agora também um tempo com os cuidados paliativos e estando tão perto, né, da realidade dessas pessoas. O que elas costumam dizer nessa fase da vida, quando percebem, né, que o tempo está diminuindo? Quais são os arrependimentos, as frases, as falas mais comuns? Normalmente as pessoas se arrependem daquilo que não fizeram, né? Então, dificilmente as pessoas trazem arrependimentos do que fizeram, de coisas feitas, de escolhas feitas. Isso é difícil. O que a gente vê muito, às vezes, paciente que chega, que desenvolve alguma doença grave mais no final da vida, bem agora que eu me aposentei, bem agora que eu ia começar a curtir a vida, trabalhei até agora que eu me aposentei, agora que eu ia começar a gastar o dinheiro, gastar a vida, né, tipo, curtir, agora vem a doença que me tira tudo isso. Demorei tanto tempo para juntar dinheiro para comprar a chácara dos meus sonhos, agora que eu consegui comprar, não vou conseguir usufruir porque estou doente. Então, muito arrependimento de coisas que deixaram de fazer. E acho que isso é o que a gente mais vê, assim. E será que costuma também, de repente, despertar pessoas com histórico de dificuldades em relacionamento familiar, pessoas com dificuldade em falar assim, pai, eu te amo, mãe, eu te amo, né? Se é um filho ali, ou os próprios pais que estão ali na enfermidade, que ao longo da vida não conseguiram externar também esse sentimento. Acontece também das pessoas terem esse desejo de tentar voltar atrás daquilo que elas tiveram dificuldade a vida toda, por exemplo? Acontece não tão comum quanto a questão do arrependimento de coisas que deixaram de ser feitas, mas sim, coisas que deixaram de ser ditas também, né? Então, às vezes pessoas que não são tão amorosas, né? Ou não são tão expressivas, né? Sim. E aí, no final, eu só queria que meu filho soubesse que eu amo ele. Ele sabe, né? Sim. Ele sabe por outras formas. Então, mas às vezes também é papel da equipe, do capelão ou da enfermagem que está lá mais o tempo todo e que escuta mais esses arrependimentos, vamos por assim, da própria psicologia, de fazer esse elo, né? De fazer essa conexão entre a família e falar, olha, seu pai tem uma coisa para te falar que ele não falou. Muito pedido de perdão também, de brigas que, não quero morrer brigado, né? Não quero morrer sem me entender, né? Sem corrigir alguns desentendimentos. Isso também acontece. A pessoa quer partir ali, né? Viver seus últimos momentos com aquela sensação de paz, de que não ficou devendo nada. Exato, de tranquilidade. Ninguém. E às vezes, doutora, a
gente quando pensa em fim da vida, pensa só em pessoas idosas, né? Mas o cuidado paliativo pode acontecer na vida de uma criança que está com câncer e que de repente não tem mais o que ser feito, está só ali esperando o momento, né? Infelizmente da morte chegar, ou adolescentes ou jovens. Então, eu tenho uma questão aqui, doutora, que, por exemplo, no caso de uma pessoa idosa, que é mais comum desenvolver demência, mas a gente sabe que pode acontecer também num jovem, enfim. Para as pessoas que cuidam, elas precisam ter aquela sensibilidade, porque talvez a dúvida que surja possa ser assim: ai, mas a pessoa que está aqui, que eu estou cuidando, ela não entende nada que eu estou falando. De repente eu posso fazer uma piada sem graça ou fazer algum comentário sobre ela mesma com outra pessoa, mesmo que haja uma demência ou alguma dificuldade de entendimento, que a pessoa não esteja consciente. É importante mesmo assim a gente ter essa empatia, esse cuidado, essa sensibilidade com quem está ali? Sim, a empatia por quem está lá sofrendo, né? Então, por mais que a pessoa não tenha um cognitivo que permita entender, ele entende tom de voz, né? Então reconhece vozes. A gente sempre fala que paciente que está em final de vida, principalmente, a audição, tem estudos mostrando que a audição é o último sentido que a gente perde na vida, né? Então a gente pode não ter um cérebro que consiga reconhecer a essência das palavras, né? Ou processar a informação que está escutando, mas reconhece voz de pessoas que têm carinho, que foram presentes, reconhece músicas, né? Então a gente sempre falem coisas boas, falem coisas num tom mais tranquilo, né? Um tom sereno, para que passe tranquilidade, e isso acalma bastante. A gente percebe que quando as falas são mais agressivas ou mais altas, mais barulhentas, o paciente fica irritado, fica incomodado. Quando as falas são mais serenas, quando tudo acontece de uma forma mais tranquila, o paciente fica tranquilo também. A gente tranquiliza o paciente também pelo ambiente sereno e tranquilo. Então isso é muito importante também. E tem mais perguntas, viu, professora? Agora é da Mariana, moro no Jardim Ideal. E a minha pergunta é: os cuidados paliativos transformam também a vida da família? Como esse cuidado ressignifica o olhar de quem está ali ao redor? É aquilo que a gente já falou um pouquinho, né? Mas eu acho que ressignifica, assim, em vários sentidos, assim. Primeiro, dessa mudança de papéis, né, dentro de uma família. Então, eu que era filha, agora passo a ser mãe, né? Eu que era cuidada pela minha mãe, passo a cuidar minha mãe. Isso é muito difícil no dia a dia, né? Então, a gente precisa ressignificar tudo isso, esses papéis de sociais. E também essa questão do sofrimento, né? Então, de sofrer, de estar cuidando de alguém que a gente sabe que vai perder. E saber que a gente cuidou, porque quando eu falo, né? Quando a gente não tem mais como curar alguém, a gente tem que cuidar da melhor forma possível, porque é isso que a gente pode fazer. O papel nosso como profissionais de saúde é cuidar através de medicamento, através de apoio, mas o da família é cuidar com carinho, é cuidar com atenção, é cuidar ofertando uma comida que a paciente gosta. Eu sei que minha mãe gosta de comer estrogonofe, vou fazer o estrogonofe que ela gosta, do jeitinho que ela gosta. Então isso é muito importante, né? Cada um cuida da forma que é capaz, e a família tem esse papel muito importante no cuidado físico dos nossos pacientes. A gente falou um pouquinho no bloco anterior sobre a importância ali de quem está cuidando, que precisa também de cuidado. Sim. Mas, doutor, eu acredito também que quem está exercendo este papel do cuidado, seja um membro da família, ou seja a equipe ali do hospital que está cuidando de alguém que exige cuidados paliativos e que está ali no hospital, eu vejo também que a pessoa que está cuidando, ela pode também tirar muito aprendizado, ter muitas lições de vida. Eu falo que não tem como a gente lidar com a finitude do outro sem pensar na nossa própria finitude, né? Então, não tem como eu cuidar de alguém que está em final de vida sem pensar, poderia ser eu ali. E se eu estivesse vivendo esse momento, né? E se eu estivesse ali, que arrependimentos eu teria? Quais são as minhas escolhas? Porque eu sempre comento, se a gente pensar hoje, quais são as minhas prioridades? Eu penso em prioridades pensando que eu tenho 30, 40, 50 anos de vida ainda. As prioridades, elas vão aparecendo de uma forma diferente. Se a gente para refletir, e se eu tivesse só 1 ano de vida? Qual é a minha prioridade? Minha real prioridade? O que eu realmente quero fazer nesse 1 ano de vida? O que eu não posso deixar de fazer antes de morrer? E eu acho que isso a gente aprende muito quando a gente cuida de pessoas lidando com as suas finitudes. Aprende a olhar para a nossa própria. Eu imagino que realmente seja um grande aprendizado. Nós falamos, doutor, um pouco sobre os arrependimentos ali nessa fase.
tem também desejos que de repente surgem nessa fase da vida? Aí com a sua experiência, quais são os desejos mais comuns de repente que surgem? Mais comum é comida. Comida? Porque quando o paciente está hospitalizado, né, às vezes passa muito tempo hospitalizado, então uma comida diferente, a comida da minha nora, a comida da minha filha, a comida da minha mãe, isso aparece bastante. Um desejo muito comum, ir para casa mais uma vez. Quando o paciente está muito tempo hospitalizado, isso aparece muito. Estar em casa mais uma vez é muito importante. Tem paciente que fala, nem que seja por 24 horas, eu quero ir para minha casa. Porque às vezes você interna no hospital sem saber que vai ser sua última internação. Você interna achando que é alguma coisa reversível, que poderia, né, ainda ser corrigida, vamos por assim. E no meio do caminho as coisas caminham de forma diferente e acabam mudando o final da história. E aí esses pacientes, é muito comum esse desejo de voltar para casa mais uma vez. Oh, meu Deus. E tem uma perguntinha aqui pra gente encerrar esse bloco, que é do Fabrício. Ele tem 29 anos, é aqui também da cidade de Londrina. Doutora, gostaria de saber, convivendo com pessoas que estão na reta final, o que deveríamos aprender enquanto ainda temos tempo? O que vale a pena ser vivido no agora? A gente já falou um pouquinho disso, mas reforçando, né? As nossas prioridades. Nossas prioridades. Pensar parar de pensar um pouco nos outros, né? De querer agradar o outro e agradar a gente. Colocar a gente como prioridade. Porque acho que quando a gente adoece, a gente faz isso. A gente passa a ser a prioridade das nossas escolhas. Durante a vida, nossos filhos, marido, pai, mãe, tem sempre outras prioridades. E quando a gente adoece, a gente passa a ser a prioridade. Acho que isso é o maior ensinamento. Assim, a gente passar a ser prioridade das nossas escolhas. Eu termino este bloco com essa pergunta. Há quanto tempo você não tem se priorizado a sua vida, os seus desejos, as suas escolhas? Pense nisso. A gente volta já. Papo de especialista conversando hoje sobre cuidados paliativos. Este trabalho tão importante, seja ele realizado no hospital por uma equipe multidisciplinar, como a doutora, nossa convidada, a doutora Madalena, conversou aqui conosco, seja em casa também, feito por alguém da família ou por um cuidador que é contratado. Eu e a doutora, a gente estava conversando aqui com o Everton um pouquinho antes no momento do nosso intervalo, e é importante você saber que, seja você católico, seja você evangélico, existe uma lei que tem que permitir que a família leve um padre ou um pastor, um religioso, para atender o desejo ali daquele doente que está nos cuidados paliativos. Se ele quer se confessar, se ele quer se batizar. E a doutora estava comentando também que é uma das questões que mais acontecem nesse momento ali, onde a vida vai caminhando para o fim. Muitas vezes a pessoa não foi batizada, ela não buscou o sacramento da confissão e ela tem esse desejo, né, doutora? Sim. Então é algo que é por direito dessa pessoa. É um direito do paciente esse atendimento espiritual, né? E acontece bastante? Alguém que não foi batizado, alguém que não recebeu um sacramento, né, seja católico ou evangélico, acontece bastante? É bastante comum. Então, a gente tem os capelões, né, a capelania que acontece nos hospitais. Então, a maioria das conversas sobre espiritualidade, a capelania consegue resolver. E a gente tem essa permissão, né, esse direito do paciente de visitas pastorais específicas. Então, o paciente que é católico, ele tem direito de receber o seu padre no hospital, se assim ele quiser. O paciente que é evangélico, ele tem direito de receber o seu pastor no hospital, se assim ele quiser. E aí pode receber a unção dos enfermos, pode receber o batismo, desde que o paciente tenha condições físicas de receber, né? Sim. A comunhão, então tudo isso é direito do paciente. Doutora, e é comum também, por exemplo, você lá, a sua equipe, né, no hospital, ouvir alguém dizendo assim, eu tenho medo de morrer e não ir para o céu. Sim, as pessoas pensam muito nisso, né? Então, acho que quando por isso também que acontece uma grande busca pela questão de espiritualidade no final de vida, né? Porque a gente tem muito medo do que está do outro lado. Então, a gente tenta ser melhor possível, tenta se resguardar para que as coisas. Então, medo de ter feito alguma coisa errada que não te deu direito a ir para o céu, medo de ter feito alguma coisa errada que vai fazer com que você pague por isso, né, do outro lado, tem bastante. Então, tem bastante busca por confissão, por conversa com a capelania, isso é bastante frequente, bastante comum. Doutora, e podemos dizer assim, afirmar que os cuidados paliativos, de fato, eles são um caminho, antes de tudo, né, um caminho de esperança, o que eles reacendem ali no coração dessas pessoas?
Eu costumo falar isso, o cuidados paliativos não te colocou nessa situação, né? A gente costuma falar que o cuidados paliativos é o guarda-chuva e não a chuva, né? Então, a gente não te colocou no meio dessa tempestade. Não fomos nós do paliativo que decretamos que a sua doença é uma doença incurável, impossibilidade, né? Sem possibilidade de cura. Aconteceu, ela estava lá. Dentro desse cenário, se a gente puder ter uma proteção extra, se a gente puder ter um olhar diferenciado, se a gente puder dar mais qualidade de vida e ajudar com que o paciente passe por isso de uma forma mais leve, com menos sintomas, com menos sequelas da doença, de uma forma mais positiva, né? Então, influenciar de uma forma mais positiva esse adoecimento é só bom, né? É só coisa boa, é só a parte boa. E se você pudesse, doutora, agora nesse finalzinho, né, reta final do nosso programa, tem bastante cuidadores que nos acompanham, seja pelo rádio, pelo YouTube. Eu acredito que a grande maioria pelo rádio, porque às vezes estão neste momento ali numa casa, seja da própria família ou numa casa que trabalha. Dicas suas como uma médica especialista em cuidados paliativos para quem realiza esse tipo de cuidados em casa. Estar presente. Acho que às vezes o que a gente vê muito das famílias achando que está fazendo pouco, sabe? Estou fazendo tão pouco. Tá lá presente, tá? Fazer um carinho, pegar na mão, tá segurando na mão, assistir uma televisão junto, contar uma história, rever um álbum de fotos. Então, fazer parte desse cuidado, ter esse cuidado com um olhar carinhoso, né, com um olhar empático, afetivo, é fazer muito e é fazer toda a diferença. A gente vê que faz muita diferença para o final de vida dos pacientes, os que estão sozinhos, sem família, sem presença de pessoas conhecidas, e os que estão acolhidos, os que estão com familiar presente. Então, às vezes a gente fala assim, mas eu não estou fazendo nada, eu não estou ajudando. Está fazendo muito, você está aqui, né? E só tá lá presente e fazendo esses gestos de carinho já é fazer muito. Doutora, sabe o que eu estava pensando aqui? Esses dias também eu li alguma coisa a respeito sobre isso. A gente nem tinha marcado esse programa aqui ainda, mas falando sobre a importância, sobre o papel dos cuidadores, que hoje tem crescido cada vez mais, levando em consideração que a população do Brasil está se envelhecendo bastante, como na Europa. As mulheres estão tendo menos filhos, né? E eu estava vendo assim em relação à questão de regulamentação, que hoje ainda não é uma profissão regulamentada, digamos assim, porque quando se contrata o enfermeiro está apto para colher sangue, para aplicar uma medicação. Já o cuidador, ele não tem a regulamentação para se fazer tudo isso, ele faz ali mais o cuidado básico. Eu não sei se a senhora também teria essa resposta, como medicina ou como lei. Existe um movimento que está se caminhando para que haja uma melhor regularização desses profissionais? Não sei te falar em forma de legislação, mas o que a gente vê muito é que a grande maioria dos cuidadores são cuidadores informais. Informais, porque o cuidador ele vai entrar na substituição da família e não na substituição do profissional de saúde. Então, não é algo profissional, né? A gente sabe que tem cuidadores profissionais que são contratados dessa forma, tem empresas hoje especializadas que não são técnicos de enfermagem, são cuidadores de idosos, são cuidadores de doentes, mas o cuidado que esses cuidadores fazem não são cuidados de saúde, são cuidados de higiene básica, de alimentação, são cuidados que a família faz. Então, a gente sabe, é isso. Hoje a gente tem menos filhos, né? E a gente vive numa sociedade que não dá pra gente parar de trabalhar, né? Pra ficar em casa, por toda a questão financeira. Então, às vezes, cada família vai se organizar do jeito que consegue. E tem família que o jeito de se organizar é contratar esses cuidadores informais. Então, às vezes, é o vizinho, é o amigo da igreja, é um amigo de infância que não estava trabalhando naquele momento, ou que não pode trabalhar porque tem criança pequena, mas leva a criança pequena para ficar junto. Então, é um trabalho que dá para você exercer dentro da sua função de mãe, né, ou de vó, às vezes, que cuida de outra criança. E às vezes também, né, doutora, quando precisa fazer a administração de algum medicamento, provavelmente, o cuidador ali vai fazer só aqueles medicamentos que são por via oral. Só os que a família faria em casa. Isso, então Exato. Cada um ali na sua função, né? Sim. Se precisa, se tem ali a necessidade de um enfermeiro, aí já é outra conversa, outro assunto, né? Tem a participação da Carolina, 33 anos, mora na cidade de Biporã. Gostaria de perguntar como posso estar presente com amor e serenidade quando os tratamentos já não funcionam mais. E o que significa, ela até colocou entre aspas assim, acompanhar de verdade. Estar presente de verdade. Repetindo, isso. Né, doutora, que você já disse. Porque às vezes a gente tá lá cuidando e tá com a cabeça em outro lugar e... Então, se você vai cuidar 5 minutos,
cuide 5 minutos, esteja lá presente, olha no olho, pergunta o que a pessoa quer, seja empático, né? E seja realmente presente no tempo que você tem com essa pessoa. E agora, doutora, chegamos no finalzinho do nosso programa, aquele momento que a gente reserva para a mensagem final do nosso entrevistado, nossa entrevistada. O que a senhora tem para dizer para quem está nos acompanhando, seja pela rádio, seja nos assistindo em vídeo, pelo YouTube, aí diante desta experiência tão grande, né, que você tem como médica da família, também como médica especialista em cuidados paliativos? Eu acho que a gente não precisa esperar estar lidando com a nossa própria finitude para a gente fazer essas escolhas de prioridade, né? Então a gente não precisa estar doente para entender que a vida é curta, né? A gente não precisa estar doente para entender que a gente importa tanto quanto o outro, né? Então se colocar em primeiro lugar algumas vezes, se priorizar, fazer escolhas reais. E se minha vida acabasse em 1 ano, eu tô feliz do jeito que eu tô feliz da forma como eu tô vivendo. Então reviver essas escolhas para estar feliz. E ouvir tudo isso, até para mim, né? Eu sou o ouvido que estou mais perto aqui da doutora, o Everton também ali. Hoje nós ouvimos falar aqui sobre a finitude da vida, sobre os cuidados neste momento delicado da nossa vida. Mas em que fase você está da sua vida? Eu atualmente, Ana, estou aos meus 47 anos. Eu estou feliz naquilo que eu estou vivendo? A doutora acabou de fazer essa pergunta para nós e para mim aqui. Então, assim, você está feliz? Você está realizado no seu trabalho? Tem algum curso, alguma faculdade que você gostaria de fazer, realizar um sonho, seja pular de paraquedas, não importa a sua idade, né? Mas para que você não chegue lá no finalzinho da vida, quando não dá mais tempo de você se locomover, enfim, de estudar, porque você está numa cama. E aí, nessa fase, vem os arrependimentos por aquilo que a gente não viveu. Então, o que fica de mensagem para nós hoje é: eu estou feliz com a vida que eu estou vivendo, no local onde eu estou e com aquilo que eu estou fazendo. Também com a minha família, eu tenho expressado amor, carinho, meus sentimentos, meus afetos, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Hoje eu estou aqui, mas amanhã eu posso não estar mais. Então, não vamos deixar para amar amanhã. Quando chega o amanhã, já não é mais amanhã, ele se torna um hoje, né? Então, amar, viver com qualidade, viver com intensidade, realizar sonhos é agora. E aquilo que cabe a você planejar, então procure também se planejar para que você consiga viver uma vida feliz, realizar os seus sonhos, tá bom? Essa é a mensagem que fica no finalzinho do nosso programa sobre cuidados paliativos, para a gente pensar na essência da nossa vida e viver bem, porque a vida, ela é uma só, ela é um presente de Deus e a gente tem que cuidar dela com muito amor e carinho. Muito obrigada, viu, doutora? Foi uma alegria imensa receber a doutora Madalena aqui com todo o seu conhecimento, toda a sua experiência. Obrigada pela oportunidade. E agradecemos também ao Everton conosco aqui, gravando, editando, fazendo este programa chegar até você. Deixo meu grande abraço, um beijo no seu coração e até o nosso próximo programa.